Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Tu Podcast, porque a gente pode tudo, né, gurias? Olá, amiga. Eu sou a Jade. Tudo bom, gente? Mais uma semaninha aqui com vocês, mais um episódio. Tudo bom, Jade? Tudo bem, amiga. Mais uma semana. Mais uma semana, nós não combinamos, mas viemos todas de preto hoje. Nós e a nossa convidada querida, também. que já vamos falar dela, né, Grazi? Exatamente. Quer dar os recados das redes sociais, Quero amiga? dar um recado de sempre. A gente está nas redes sociais, né? Vocês nos encontram no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, que é mais Instagram, né? E também no Spotify. E no Spotify eu quero puxar a orelha de vocês também. Por quê? Porque vocês estão nos escutando lá, a gente olha as métricas, mas vocês não estão nos avaliando, isso é muito importante pra gente. Então, depois de ouvir os nossos episódios, clica ali nas 5 estrelinhas, avalia a gente, porque pra gente é muito importante tudo isso. E também no YouTube, inscreva-se, né, no nosso canal, compartilha, comenta no Instagram também, a gente ama receber os recadinhos de vocês. Isso. E ativa as notificações lá no Instagram, do YouTube, porque quando a gente posta lá um episódio novo, tu já vai receber a notificação. Exatamente. Recebe até e-mail. Eu adoro. É o máximo, né? É uma puxada de orelha com amor, tá, gente? Por favor. Pra vocês... É muito importante pra nós, gurias, dar o like. Ah, e só consegue dar o like, Grazi, se a pessoa tá logada. Se a pessoa não está logada, ela não consegue dar o like. No YouTube? No YouTube. Ah, exatamente. Tem que fazer o login. Logados, se tu não tem ainda uma conta lá, se tu não te inscreveu, te inscreve no YouTube, faz lá a tua conta. E pra dar o like pra nós, que é muito importante pra gente continuar aqui no nosso programa. Vocês amam tanto, gurias. Exatamente. Aí antes, só deixa eu dar outro recadinho. O podcast aqui, a gente criou ele, né, essencialmente para motivar e inspirar outras mulheres. Então, quando vocês verem ali que é um assunto que pode interessar pra tua mãe, pra tua prima, pra tua amiga, encaminhe o link. Pode ser que seja isso que esteja faltando pra ela se motivar, pra ela continuar, pra ela seguir em frente. Às vezes é uma frase que falta pra nos animar, né, no dia. Com certeza. Muito verdade isso. Então, compartilhem muito, tá? E eu vou dar o recado, então, do nosso patrocinador, que é a Spa Automotiva. Seu carro merece também um spa. Não é só tu que merece um spa. A gente tem que levar o carro no mecânico, gurias, fazer revisões. Eu já destruí um carro uma vez por não levar. Eu achava que não precisava fazer nada. Meu pai sabia que não me falava nada. Ele falava assim, óbvio que ela sabe o que tem que fazer. Né? Não, a gente não sabe. E aí eu estraguei um carro já por isso. Então leve seu carro lá na Spa Automotiva, que é super de confiança, gurias. Tem até mecânica menina lá, sabia? Sério? Sim. Então pode levar, que é de confiança. Eu posso falar porque eu já levo meu carro lá há bastante tempo, tá bom? Então, e tem o QR Code aqui na tela. É só apontar a câmera do teu celular ou escanear a tela que tu já vai entrar em contato com eles automaticamente, tá bom? Beijo. É esse meu recado inicial. É esse o recado, então. Depois a gente volta. E então, hoje a pauta é... já quer falar um pouquinho? Posso falar? Posso adiantar? A nossa convidada, Fernanda Aguiar, né? Já vou entregar o nome dela. É professora, consultora, mentora, palestrante. Que mais, Fernanda? E por aí vai. E por aí vai, né? Que a mulher é um arraso. Ela fala sobre carreira, transição de carreira, liderança. E aí hoje a gente vai bater um papo sobre isso, né? Sim, gurias! Que coisa boa! Seja muito bem-vinda. Olha, uma delícia estar aqui com vocês, né? Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, já senti uma energia maravilhosa. Não poderia ser diferente, né? Porque a gente pode tudo, imagina. O que a gente não pode, a gente projeta, se esforça e vai atrás, né? Então, o podcast é uma delícia. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. E a gente pode tudo, e juntas a gente pode mais ainda, muito né, mais, gurias? muito Com mais. certeza. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? Já te agradeço de antemão. Temos muitos assuntos. Não sei por onde que tu quer começar a contar um pouco da tua história. Eu queria falar muito sobre o teu trabalho, que tu faz também como coaching, mas tu fica super à vontade, né? A gente hoje, uma pauta, como a gente falou, é livre. A gente pode falar do que tu quiser. Ai, que maravilha. Delícia. Liberdade é uma coisa tão importante, bom, né? Exatamente. Posso fazer a primeira pergunta, por então? favor. Eu sou curiosa. Ia já falar também, mas vamos. Eu já quero.
Hoje, tu trabalha, né, com a questão de carreira, né, Fernanda? O que deu esse start para te dar o pontapé inicial? Porque eu acho que também tem muito a ver o que tu faz hoje com a tua experiência, com o que tu ensina, né? Com o que tu repassa para as tuas alunas. O que aconteceu para te começar a trilhar esse caminho? Então, Grazi, olha só, foi bem interessante, né? Porque a carreira em si, o que fazer com ela, não era exatamente um dos focos do meu trabalho, né? Na verdade, eu fui líder por 15 anos e professora universitária. Então, eu já tinha uma jornada dupla, assim. Lidar com mais de um projeto já era uma coisa que, né, rolava. E aí, eu fui tendo a minha carreira na liderança de equipes e eu trabalhava também nas universidades. Mas, assim, o foco da minha carreira era isso, né? Então, eu galguei uma carreira bem importante de 15 anos numa instituição bem renomada no Brasil e tal. Só que, quando eu estava no auge dessa carreira, já vivendo, assim, um momento bem estratégico, né? Já estava liderando projetos pelo Brasil. Eu já era líder de líderes, né? Uma caminhada interessante na carreira. Eu tomei um susto, né, que foi ser dispensada da minha carreira. Eu fui convidada a sair, né, dessa caminhada da liderança e naquele momento eu voltei a estaca zero, assim. Eu fiquei muito sem chão. Eu dava aula e já fazia alguns trabalhos, assim, projetos para algumas empresas fora do meu lugar de trabalho, assim, formal. E aí foi muito interessante, porque eu comecei aí em algumas empresas, eu pensava, eu tenho que recomeçar e eu não quero mais olhar para dentro, eu quero olhar para fora. Eu quero mudar o meu foco. E aí foi que, numa das empresas, uma pessoa disse assim para mim, Fernanda, tu é coach? Não, não sou coach. Tu és psicóloga? Não, eu sou gestora, eu sou administradora e tal. Estou terminando o meu mestrado agora em gestão e negócios. E aí ela me falou, puxa vida, mas a gente queria tanto uma coach aqui. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Uhum. E eu pensei, por que não? Na verdade, o mercado de coaching está bastante banalizado, né? As pessoas têm muito preconceito sobre isso, né? E eu tinha os meus, eu também tinha os meus. E aí eu pensei, bom, eu tô num momento difícil, tô num momento muito complicado da minha vida. Porque eu tinha um status, eu tinha uma vida de empresa, sabe, Grazi? Eu tinha secretária, eu tinha equipe, eu tinha muitos projetos, muitas coisas andando. E, de repente, isso saiu da minha vida. E se não fossem meus alunos e não fosse a caminhada acadêmica, eu nem sei se eu não teria meio que pirado. Acho que eu dei uma pirada até. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer o curso de coach. Pensei, vou investir nisso, mas eu não imaginava que eu ia trabalhar como coach. Só que isso foi um divisor de águas. E aí eu entendi que tudo começa pelo comportamento. Aí eu entendi que todos os pontos da vida profissional e da vida pessoal têm a ver com autoconhecimento. E aí eu mergulhei nisso, vivi minha própria experiência, investi, né? Fui para a França no final do meu mestrado, vivenciei várias questões, assim, da minha carreira, foi meio sabático, assim. Teu mestrado em quê? Gestão e negócios, e aí foi bem legal, porque eu comecei nessa sacada, eu acho que eu vou pensar mais em modelo de negócio, e uma ligação muito forte com mulheres, minhas sobrinhas, minhas filhas, minhas alunas, minhas amigas, minhas comadres, minhas tias, o mundo da mulher, ele é muito presente na minha vida. E eu pensei, eu quero ajudar as mulheres a encontrarem seu momento de prazer no trabalho, de autoconhecimento. E aí comecei a desenhar esse processo. Hoje eu trabalho com mentoria de carreira, que já é da minha esteira de carreira, assim, de trabalho, né? Mas bem bacana nesse sentido. E aí eu comecei a pensar no poder do comportamento. Tá, mas tu tá indo muito rápido. Né? Ah, é? Já chegamos lá. Calma. Tu tá sendo resumida. Tu comentou aqui com a gente antes um pouquinho da gente começar que tu teve um baque, assim, quando tu teve essa mudança, tu olhou pra tua vida, tu viu que tu tava dedicando muito
Como foi essa parte, assim? Se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Claro, Jade, querida, esse foi um momento muito importante na minha vida. O que acontece? Eu trabalhava cerca de 12 horas para mim, trabalhar 12 horas para mim era muito normal. 16, às vezes até 18. No meu emprego de carreira, com as minhas aulas, né? Então, era tudo muito estável, né? Eu vivia uma vida assim, que eu pensava, qual vai ser meu próximo passo? Qual é a minha próxima meta? Qual é o meu próximo desafio? Onde eu quero chegar? E eu ia lá, estudava, fazia pós-graduação, me formava. Quando tudo isso parou, porque a única certeza na vida, como a gente já sabe, é a mudança, né? Quando isso tudo aconteceu, eu pensei, peraí, como é que estão as coisas aqui? E lá no curso de coach, eu fui refletindo. Foi no curso de coach Foi no curso que eu me dei conta, porque numa das tantas ferramentas que a gente aprende de autoconhecimento, eu me dei conta de 3 coisas importantes. A primeira, onde estava a minha família. A segunda, onde estava o trabalho. E quais eram os meus valores. E eu quase caí de costa. Eu pensei, 15 anos de muito trabalho, muito sucesso, muitas valorizações, reconhecimento. E eu amo essa parte da minha vida. Eu era muito feliz. Só que essa felicidade, ela era toda baseada em ilusões. Porque o verdadeiro poder, a minha verdadeira potência, ela não estava lá. E aí eu entendi que eu precisava de tempo de qualidade. Eu entendi que o trabalho é caminho, é meio, não é o fim. E até me emociono com isso, porque hoje eu consigo pensar muito nisso, sabe, gurias, o tempo todo. Porque o trabalho, ele tem que ser um motivo de realização, ele não pode ser uma escravização, ou um lugar onde você está preso o tempo inteiro nas rotinas. E a família, né? A família, as coisas simples da vida, os momentos que eu deixei para trás e que não é um arrependimento, sabe, Jade? Não é um arrependimento, é uma reflexão sobre um futuro diferente que eu quis para mim. Então, esse foi o maior baque. E com o autoconhecimento, eu aprendi a entender a metáfora do pássaro azul. Vocês conhecem? Não. Fiquei curiosa. Hoje, eu ajudo muito as pessoas a encontrarem seu pássaro azul. Diz essa lenda, né? Essa história, que 2 crianças estavam fascinadas à procura de um pássaro azul. Maravilhoso. Sabe, aquele pássaro raro e que tinha um canto divino. Então, elas se puseram a correr por fora da casa para descobrir onde é que estava o pássaro azul, né? E foram no quintal, e subiram em árvores, e essas crianças estavam com a expectativa elevadíssima, porque, nossa, tinham descrito, né? A descrição desse pássaro era maravilhosa, e 1000 coisas e tudo mais. E aí, essas crianças foram no pátio, foram fora, voltaram do pátio, procuraram, já estavam cansadas de procurar o pássaro azul. Ficaram muito chateadas, sabe? Muito tristes, pensando, puxa vida, a gente não conseguiu ver essa beleza que todo mundo descreve. E aí elas resolveram ir para dentro de casa, porque o dia todo já estava aquela função e a frustração chegou, chega de pássaro, vamos lá tomar uma água. Qual não foi a surpresa delas? Que o pássaro azul estava lá, no meio da cozinha, bem quietinho, esperando por elas. Qual é a metáfora aqui? A gente fica procurando muito as coisas maravilhosas fora, na rua, na opinião dos outros, na vida que os outros levam, na comparação, nas crenças que limitam, na autossabotagem. A gente fica procurando isso. Mas a verdadeira essência, a verdadeira felicidade está onde? Dentro. E aí isso foi... Quando eu escutei essa história, fez muito sentido, porque aquela Fernanda dessa carreira, eu tenho muito orgulho dela. Só que hoje ela já é completamente diferente, porque eu aprendi um lema na minha vida, por isso que eu te perguntei isso, quando a gente estava falando de lema e slogan, né? Em que momento isso vem forte, assim? Eu tenho um lema da minha vida hoje. Quando estiver
esteja. Quando Sabe? estiver, Não tem essa esteja. coisa assim, ó. Só um pouquinho, já vou te mostrar aqui, Eu tô só respondendo. A gente tem que cuidar com isso aqui, a gente tem que cuidar com isso aqui, tem que cuidar daqui. Então, essas coisas todas, elas foram surgindo, sabe, gurias, na minha vida, assim, mas não foi da noite pro dia. E, importante, não foi sem dor. A gente precisa aprender a ver a luz e a sombra das coisas. Não foi sem dor, foi com dor. Fernanda, eu quero voltar um pouquinho ali quando tu menciona que ao olhar, né, para dentro, tu conseguiu ver que as coisas estavam fora de ordem, né? A questão dos valores, a questão do trabalho. E eu acredito que tem muitas mulheres que também estejam vivendo nisso. Eu queria que tu exemplificasse, né? O que tu viu que na tua vida estava fora de ordem. Excelente. Tem muitas mulheres, sim, Grazi. Hoje eu tenho agenda lotada com atendimentos individuais, né, na mentoria de vida, mas principalmente a de carreira. Por quê? Porque nós mulheres, nós já nascemos num paradigma, né? Numa caixa, o que a gente tem que dar conta, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que buscar, os papéis, a maternidade, a carreira, as escolhas. Isso tudo é muito impactante na vida das mulheres. Então, eu me vi assim, priorizando demais a conquista profissional, porque eu não tinha entendido ainda o meu propósito de vida, então eu estava trabalhando por uma carreira. E eu estava esquecendo de cuidar um pouquinho de alguns pontos importantes, né? Então, por exemplo, eu ficava muito angustiada com a minha atividade de mãe e de carreira, com 2 filhas, que tem 9 anos e meio de diferença entre elas. Então, quando uma está numa fase, a outra já passou e vice-versa, né? Então, momentos em que isso pesava demais, a autocobrança, né? Então, assim, me exigindo uma performance que estava me sacrificando, né? Então, eu não estava respeitando quem eu era realmente. E eu acho que isso acontece muito na vida da gente, na vida da mulher, né? Também as coisas práticas do dia a dia, né? Não tenho tempo. Então, eu não fazia um check-up. Então, eu passava 2 anos sem fazer direito os exames. Era sempre uma coisa assim, que a minha secretária tinha que estar marcando para mim, desmarcando, porque que é uma amiga minha, que até hoje está na minha vida, querida. E ela vivia, tu tem que cuidar isso, tem que fazer isso. Então, eu não cuidava da minha saúde, eu não priorizava relacionamentos, né? Quando eu digo relacionamentos, os amigos, o amor, a vida. Mas isso parece óbvio, Grazi. Mas não é. Quando a gente tá ali no furacão, a coisa tá acontecendo. E além de parecer óbvio e não ser, a quantidade de coisas que a gente faz durante o dia não nos permite parar pra pensar. Porque eu tenho por mim, tu tá falando e eu tô me vendo. A vida da gente, a gente fica tão ansiosa que a gente não para, a gente sempre acha que está atrasada. Se eu tô lavando a louça, eu já quero lavar rápido, porque eu quero olhar alguma coisa que eu tenho que olhar de trabalho. Aí se eu tô olhando alguns stories, alguma coisa que a gente trabalha com telefone, não tem como fugir, eu já tô pensando que eu tenho que fazer a comida pra amanhã, pra ficar... A gente não para e a gente não consegue parar pra pensar. Gera ansiedade, né? Isso gera... Me escondeu. Isso gera ansiedade, sabe? E eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu contei isso na minha masterclass do meu último lançamento de um curso. Teve um dia, nessa loucura que eu tava vivendo, que todo o meu lado esquerdo adormeceu. E eu pensei, gente, eu tô tendo um AVC. E comecei a falar as palavras, assim, aquelas coisas de pronto-socorro, assim, né? De auto-socorro. E aí eu fui lá no médico, né? Corri no médico. Larguei tudo. Pensei que tô tendo um negócio, né? Exatamente. E ele falou assim, daí fez uns exames, aí depois vários exames, mas na hora ele me falou assim, diminui. Ele disse bem assim pra mim, nunca vou me esquecer. Desacelera. Tu estás numa velocidade acima do possível. Se tu ligar um carro, ele disse pra mim, ficar com esse carro ligado 24 horas na garagem, vai dar um problema, né? E é uma máquina. Imagina o ser humano. Foi uma das coisas que eu me arrepio de pensar naquele médico, no que ele me falou, mas aí é que tá. A gente sabe, né? Tem uma pesquisa sensacional
que fala dos maiores arrependimentos das pessoas na hora da morte. E essa pesquisa, daqui a pouco eu me lembro quem ela fez justamente essa pesquisa pensando nisso, né? Nas coisas que a gente... Por que a gente tem que esperar vir pro leito da morte ou ir para o leito da morte para sentir, né? E um dos maiores arrependimentos, óbvio, ter trabalhado demais e não ter visto coisas importantes. Às vezes é um pôr do sol, às vezes é uma florzinha ali que tu não presta atenção, às vezes é teu filho, é tua filha, né? Tem uma amiga minha que fala assim, que ela tava com o João, com o filho, e o João disse assim, mãe, amanhã é lanche coletivo, tu faz o bolo? Aham, sim, faço, do que tu quer? Chocolate, cara, tá, pode deixar, trabalhando, né? Passou, e aí deu a frustração, né? Porque ela nem lembrou de bolo nem coisa nenhuma. E ela falou, mãe, eu te falei. Ela falou, não me falou. Falou, sim, tu ainda me disse aham e tal. Então, quer dizer, é a diferença entre ouvir e escutar. É a diferença entre a gente passar pela vida e a vida passar pela gente. E assim vai, né, gurias? E foi aí que eu comecei a criar um método, né? E pensando nesse método que hoje... eu trabalho muito com isso, né? E quando vou para as empresas, também trabalho nessa linha de liderança e tudo mais, né? Mas eu curto muito fazer as pessoas entenderem onde está seu pássaro azul. E o teu método, Fernanda? Acredito eu que o teu método, ele tira a pessoa de um ponto A para ir para um ponto B, né? Mas o caminho entre esses dois pontos, ele não é... gostoso, né, de se viver, acredito eu, ele. Olha, ele não é tão delicioso, ele não assim, aquela maravilha. Porque o autoconhecimento, às vezes, ele... é doloroso. É, né? É doloroso. olha só, eu acho que... Mas o resultado é maravilhoso. É, né? É, o Tem os prós e os resultado... contras. assim, quando a gente se propõe a ir para o autoconhecimento, a gente tem que entender que vai acontecer autonomia, e isso é maravilhoso. A autonomia é a gente se desprender dessa necessidade de aprovação do outro, de que o outro diga o que a gente tem que fazer. É viver uma vida mais leve, mais realizadora, tá? Agora, para ir para esse lugar da autonomia, a gente precisa descolar a dependência. E para descolar a dependência, a gente precisa entender quem a gente é. E aceitar, sabe? Dar carinho pra gente mesmo, entender quem a gente é. E a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, dói porque a gente enxerga coisas que a gente gostaria que fossem diferentes e não são, né? A gente lida com a máxima do autoconhecimento, eu não mudo ninguém, não consigo transformar ninguém, senão a mim mesma. Mas depois é tão gostoso, assim, poder ter a liberdade de pensar assim, isso está acontecendo, isso é um gatilho para mim, mas eu vou saber neutralizar, porque eu já sei o contra-gatilho disso aqui, né? Coisas assim, e ele nunca para, esse autoconhecimento nunca para. É interessante. Até me deu um tilt aqui. Não, mas o que eu acho mais legal, assim, é que tem pessoas que nunca se deram essa oportunidade de se olhar para dentro. Entendeu? Eu curto isso, eu gosto de aprender, de me entender, né? Porque a gente é uma caixinha de surpresa e a gente entra nesse automático e nem se olha, que nem falou. A gente entra no automático e esquece. Não olha, não tem ideia do que tá acontecendo, né, com a gente. E aí, quando começa a olhar, sim, tem a dor, né? Eu tô passando por esse momento, mas eu sei, a gente sabe que o resultado é maravilhoso. Mas tem muita gente que nunca se deu a oportunidade de olhar para dentro. E eu não sei se tem medo de enxergar essas coisas, né, dolorosas, né? Conversei com uma pessoa hoje, minha irmã, e falei para ela, a gente tem que olhar para dentro, né? A gente tem que se cuidar internamente. Eu acho tão importante, todo mundo tinha que se oportunizar a fazer isso. É que as pessoas têm um medo e, ao mesmo tempo, um preconceito, né? Não preciso disso. Né? Não, coach é coisa pra... é good vibes, né? Não, mas energia acho que a pessoa positiva. acha que ela é, tipo, autossuficiente pra passar por aquilo? Ela não. Algumas sim. Algumas acham que... Não, algumas... Eu não sei se é autossuficiência, né? No meu trabalho, todos os dias, eu trabalho para não julgar. Claro. Mas isso não é tão perfeito assim, não é que eu consiga, né? Sim. Mas eu penso muito quando eu tô num atendimento em não julgar. No atendimento eu consigo não julgar. Então depende muito. Mas eu acho que as pessoas, elas... uma que a nossa educação não favorece, né? Você
Você não vê muito isso em família, as pessoas falando bem sobre, né, inteligência emocional, sobre resiliência, né? Isso são palavras que estão no nosso vocabulário faz pouco. Então, antigamente, mimimi, isso não leva a nada e tal, né? Então, acho que as pessoas, elas desconhecem o poder do autoconhecimento. Só que sem o autoconhecimento, gurias, não tem como a gente mudar hábitos. E sem mudar hábitos, a gente não muda comportamento. Então, as pessoas me procuram, eu quero muito não ser mais ansiosa, não depender mais. Eu quero muito entender meu momento de carreira. Eu começo lá, o método, né? Começo lá do início, né? Quais são tuas potências, teus talentos? Não tenho talento. Tem abençoada, claro que tem. Não tenho talento. Todo mundo tem talento, né? Mas aí depende, sabe? Às vezes a pessoa vem de uma educação muito rígida, sem elogio, né? Sem diálogo. Então a pessoa chega na fase adulta cheia de sabotagem, né? Ela não se enxerga, ela não vê a potência dela, mas elas podem. Elas podem o que elas quiserem, só que daí precisa sair, né? A sabotagem é tipo um gesso, assim, quebrei meu braço. Ah, então tá, eu preciso de um gesso para consertar, né? Então, sofri uma dor, eu preciso de alguma coisa que me proteja. Só que depois dá para largar esse gesso, a gente já sabe viver com as dores, mas não, aí a gente fica naquela coisa da Agarrada proteção. no gesso. Aham, bem assim. Interessante, é legal essa comparação. sabe? Fernanda, assim, ó, eu sempre, enquanto a gente conversa aqui com as entrevistadas, eu acho que cada um, né, vai enxergando de uma forma, de um ponto de vista. E tu tá falando isso, e eu tô pensando, assim, deixa eu construir, né, a minha pergunta. No marketing de conteúdo, a gente trabalha para também não só vender, né, através do conteúdo, mas para educar o nosso cliente. Porque às vezes o cliente, ele nem sabe que ele tem um problema para resolver, né? E aí cabe a gente, enquanto, né, gestora da nossa marca pessoal, enfim, conseguir ensinar esse cliente que ele tem um problema que a gente consegue resolver, enfim, para que ele também crie, eleve o nível de consciência, né? Como é que tu trabalha isso? Porque eu acredito que muitas mulheres, elas não saibam exatamente qual o tipo de problema que elas têm, né? Sim. O teu trabalho também é mostrar isso, né? Antes de resolver. Olha, muito boa tua pergunta, Grazi. muito boa. Na maioria das vezes, as pessoas me procuram querendo uma coisa e muda. Por quê? Porque elas estão olhando para o sintoma, né? O sintoma é: eu não sei esperar, eu tenho comunicação agressiva, meu chefe me deu um feedback e eu preciso mudar isso, ele me disse para buscar ajuda e eu te conheço, eu quero que tu me ajude. É assim. Ou então, eu nem sei o que fazer da minha carreira, mas eu sei que eu não estou feliz. Então, é algo assim, é uma pista, né? É um sintoma. Como é que eu começo? Por onde eu começo, né? Primeiro, entendendo qual é o comportamento daquela pessoa, com ferramenta, né? Toda sessão tem ferramenta. E tarefas, e uma parte sou eu que faço, né, ali com aquela pessoa, e a outra parte é dessa pessoa, né, meu cliente tem que também se experimentar, se colocar nisso. Então, às vezes a pessoa quer mudar lá aquele comportamento, mas aí, a sessão de crenças limitantes, para mim, ela é, assim, arrebatadora. E quando você fala em crença limitante, as pessoas têm muito preconceito. Ai, que papo de coach, ai, que crença limitante. Mas a crença limitante é como se fosse o elefante, né? Que a gente ouve falar nessa metáfora. O elefante, quando ele é bebê, ele é condicionado para ser adestrado, ele é preso numa árvore. E ele cresce com aquele condicionamento. Depois ele é grande e o adestrador sabe que ele precisa do condicionamento. Então, ele continua prendendo a pata do elefante num preguinho. E como ele é um animal que não tem esse raciocínio, ele não consegue olhar para trás e dizer, puxa, mas eu tô preso só nisso. Ele entende que é aquela árvore enorme. É assim uma crença limitante. Então, a sessão de crença limitante, ela é sensacional. Porque é onde normalmente acontece essa abertura, assim, e a pessoa pensa, bah, é isso e tal. Então, eu tenho um ponto B, como você falou, né? A onde eu tô, B onde eu quero chegar. Tem um ponto B que a pessoa tá buscando, mas é muito difícil que esse ponto B já esteja, assim, muito apropriado. Precisa checar essas coisinhas aí. Entendi. Tipo,
É onde a pessoa, às vezes, ela já chega sabendo onde ela quer chegar e não quer dizer que é aquilo que vai Não acontecer. quer dizer. Não quer dizer porque depende onde é que ela está amarrada, né? O que está acontecendo? E tem uma época da nossa vida, né, que normalmente é a infância, em que dependendo de como está o meu contexto, fica muito gravado, né? E hoje a neurociência já explica isso. As áreas do nosso cérebro, né? Para chamar a consciência e deixar o emocional de fora, precisa treino, né? Porque a nossa natureza é instintos, né? É de instintos total e das emoções primárias, né? Raiva, medo, alegria, tristeza. Para você aprender a regular isso e mudar um comportamento, tem que ter consciência. E uma curiosidade, e o teu ponto B, né? O ponto B da Fernanda, tu descobriu quando tu passou pelo baque ou depois do processo de virar coach ou como é que foi? Muito bom, Grazi. Assim, lá no curso, né, o meu ponto B era sair daquela carreira, sair daquele lugar, né, jogar tudo para cima, criar outra coisa. Tanto que eu criei minha consultoria, acho que 1 mês e meio depois do baque, assim, porque eu tinha uma necessidade, olha que importante, eu tinha uma necessidade de eu supero, eu dou um jeito, isso não vai ser assim. Só que eu não estava me ouvindo, né? Depois eu aprendi que não é assim que a gente lida com dor. Não é assim, toma uma coisa e sai andando, vai com medo mesmo, não é assim. A gente tem que entender os mecanismos, né? Então, assim, lá eu tinha esse ponto B. Depois eu entendi o meu propósito de vida. E onde eu entendi esse propósito? Na sala de aula. Porque aí todo mundo me dizia que a minha aula era muito boa, né? Como a gente estava falando antes. Que, enfim, as pessoas me diziam não desistir porque tu estava lá. Porque eu colocava uns bilhetinhos nas provas, eu fazia horrores, assim, para as pessoas não desistirem. Gurias, eu sou ex-aluna da Fernanda, né? Maravilhosa, incrível. Obrigada, minha querida. Sempre. Cada turma era um presente. Lá era o lugar que eu jamais estava mal. Inclusive foi bálsamo na hora da crise, né? Mas aí as pessoas me diziam isso, me diziam, e eu fiquei pensando assim, e eu tentava parar, viu? Minha vida inteira eu dou aula e a minha vida inteira eu tentava sair e voltava, né? E eu comecei a entender que o meu negócio, que eu tinha, minha potência era a comunicação, e que eu tinha um poder de influência nas pessoas. Uma influência do bem, não era manipulação, não. Influência, as pessoas se inspiravam, queriam, gostavam. E aí eu pensei, peraí, mas eu tô aqui para quê, afinal? Quando eu descobri minha missão de vida, que é impactar positivamente a vida das pessoas todos os dias, aí eu entendi o meu ponto B, né? Que era realmente trabalhar, ajudar principalmente mulheres. Eu tenho clientes homens, mas a minha ideia é trabalhar sempre com mulheres, porque eu acho que a trajetória da mulher é, sim, muito mais difícil. Em termos de comportamento, nem se fale, né? Por tudo que a gente já sabe e que a gente ainda reproduz, infelizmente, né? Esse cenário, assim, de subjugar a mulher, enfim. Então, o meu ponto B é esse. Agora, se abriram muitas frentes, né? Então, faz mais ou menos 6 meses que eu tô, assim, mais mergulhada no meu modelo de negócio, né? Antes a gente tinha uma ideia, assim, de que fazer um plano, fazer umas aulas nas instituições de fomento ao empreendedorismo, estava tudo bem. Não, eu acho que tem a ver com modelo, né? Tem a ver com nicho, com comunicação, quem eu quero atingir, mas sobretudo o que faz sentido para mim. E muita coisa faz sentido para mim. Então, eu tô agora escolhendo um caminho mais... Então, meu ponto B hoje, ele tem a ver com trabalhar com o que me realiza, porque realização traz criatividade, traz força, traz entusiasmo, automotivação. Mas jamais deixar de ter tempo de qualidade. Jamais voltar para um caminho que me sufoque e que eu queira bater métricas e que eu queira bater metas. Não, até porque eu quero agora coisas que sejam realmente diferentes, né? Todo mundo quer dinheiro, tá, gurias? Não é sobre não querer ganhar grana, né? Claro, todo mundo quer rentabilizar o seu negócio. Só que no frigir dos ovos, quando te falta uma coisa primordial da vida, como a saúde, por exemplo, o dinheiro já não é tudo isso. Né? Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e não conseguiram ainda sentir
esse prazer, né? Sim. E às vezes o meu prazer, eu me dei conta, assim, lá atrás. O meu prazer, eu saía de uma aula, acho que a Jade não vai lembrar. Eu saía de algumas aulas, assim, com turmas que tinham uma sinergia muito legal, assim, com a adrenalina lá em cima. Eu não consigo te quantificar quantos mil reais é isso. Porque não há como, né? Sim, é verdade. O ponto B, então, ele pode ir mudando ao longo... Ele deve. Ele deve mudando, porque o coaching tem uma coisa muito bacana. Não existe um ponto B eterno, senão não funcionou. Tem que ter, assim, um ponto B. Normalmente eu trabalho 12 semanas com essa pessoa. E ali tem que estar acontecendo alguma coisa, né? E também não dá para trocar ali no meio não, agora eu quero outra coisa, né? Senão a gente vai investir no lugar errado, assim. E aí, depois, eu tenho clientes que terminam um processo, dali a pouco eu não recomendo emendar um no outro, né? Espera, reflete, internaliza. Tem clientes que voltam pro processo 2, outro ponto B. Ai, que interessante, legal, olha. É isso agora. É isso. Mas deixa eu te falar, abrir um parêntese. Tu ia perguntar mais? Não, eu já tô numa consultoria aqui. Ah, tudo bom. Doutora, vai checar. Deixa eu te falar um negócio. No dia da nossa formatura, tu já deve ter ouvido falar disso. Vários professores discursaram lá, mas todas as pessoas que estavam lá, meus convidados, falaram que gostaram de ti. Do discurso. Não sabiam que tu era minha professora. Porque tinha mais de um. Exato, porque vários professores discursaram e tal. E aí, no dia da formatura, o que eu mais gostei do discurso foi daquela professora que falou: quem tem propósito não tem domingo. É assim que tu fala, né? Não sei se tu fala mais, mas tu falava isso. E todo mundo gravou isso, guria. De uma forma, né? Todo mundo vinha me falar. Pois o que eu mais gostei da formatura foi daquela professora. Sabe, Jade, não era da festa, Que honra, né? Que honra minha, que responsa. Sabes que quando eu deixei, assim, eu tô retornando ao ciclo de universidade agora, que nem eu dei esse período sabático, assim, saí das instituições porque eu precisava respirar. Isso não tem a ver com a crise, né? Isso foi agora. Esse primeiro semestre, eu não dei aula em lugar nenhum, senti muita falta, mas também senti muita conexão comigo. Mas eu nunca repeti um discurso nas formaturas, né? E eu acho que a melhor comunicação é a que vem de dentro, né? A gente se preocupa tanto em falar bem, né? Em falar coisas certas. Quando eu tenho um coach ou uma coach que está trabalhando comunicação, é isso, né? Que a gente precisa fazer aquela pessoa descobrir o seu interior, aquilo que está dentro de si, porque é aí que vem para fora o pássaro azul. E isso conecta, né? E aí, essa questão da comunicação é uma coisa que eu aprendi agora a usar isso de uma maneira mais leve e de uma maneira mais proveitosa para impactar, para trazer coisas boas, para refletir. E eu não sabia que eu tinha isso, né? Porque eu não tinha olhado para mim ainda. Que interessante. E por que tu acha, não sei se essa é a pergunta certa, que todo mundo deveria se olhar para dentro, se oportunizar, né? Ter esse momento, ter essa experiência. Eu sei que tu faz também, a gente teve uma consulta que fala, uma reunião, um teste, tu fez ali, né? Vamos fazer um teste para ver o que tu acha, tu me falou. Vamos, né? Aquelas primeiras sessões que nós conversamos, sessão experimental. Sessão experimental. Por que as pessoas deveriam fazer? O que tu acha? O que tu diria, assim? Eu não acho, tenho certeza que as pessoas sairão conectadas na sua potência. Então, eu recomendo sim, se não comigo, com qualquer profissional que elas confiem, porque quando você vai para uma experiência de autoconhecimento, não quer dizer que vai ser uma terapia, que você vai só sentir dor e olhar para o passado. Ao contrário, o coaching não é terapia e ele olha para frente. Mas para olhar para frente e destravar, a gente precisa passar por esses apontamentos aí da personalidade, do autoconhecimento. Então, a sessão experimental, eu entrego uma ferramenta que eu já trabalho ela há mais de 5 anos. Eu já trabalhava, 5 anos, já trabalhava antes da formação, eu já conhecia ela, porque eu sempre estive na área da educação, eu sempre estive na área do desenvolvimento humano. E essa ferramenta é o perfil comportamental. E eu já trabalhei tanto com ela que
eu posso te descrever ali, e não é evidência, obviamente, né? Não é também uma fala impulsiva, é porque a ferramenta me entrega e eu consigo dizer, olha, por exemplo, né? Pensa bem, por que uma pessoa deve participar desse encontro? Eu posso te dizer assim, Grazi, tu é uma pessoa muito afetiva, muito comunicativa, só toma cuidado, a tua organização tá baixa. Se tu tem um negócio, tu precisa disso aqui. Ou não, Grazi, tu tem uma organização sensacional, mas tu precisa ser mais relacional, cuidado com o teu negócio. Então já começa que a pessoa se conecta em pontos fortes e aquelas coisas que vão melhorar a vida dela. Por isso que eu acho que ela tem que se dispor a isso. É muito legal, muito interessante. E uma dúvida, eu já vi outros profissionais, eu quero saber do teu ponto de vista. Tá. A diferença entre consultoria e mentoria. Eu já ouvi alguns profissionais dizendo que a consultoria, ela foca mais no problema. E a mentoria se foca mais na pessoa. Como é que tu divide na tua rotina? É importante, né? É importante a gente entender que na mentoria a pessoa tem que ter passado por uma experiência. Né? Por exemplo, assim, eu nunca passei por uma experiência de troca de carreira, eu nunca passei por transição nenhuma, eu não tive baques emocionais, eu não olhei para minha vida e eu vou ser mentora. Vai complicar, porque a mentoria tem que parte do princípio de que você tem uma experiência para dividir. Isso é importante a gente dizer. Realmente, a mentoria, ela trabalha mais com foco nas pessoas, às vezes, no meu caso, foco individual. E a consultoria, você entrega pistas e métodos, você não mergulha daquele jeito ali, como na pessoa, né? E no meu método hoje, eu não uso coaching puro, eu uso coaching com mentoria, né? Porque eu consigo falar de um lugar que eu sei o que isso representa na vida de uma pessoa, quando ela se vê, sei lá, perto da meia-idade, né? E se vê assim, e agora, né? Eu tava no final dos 30 e poucos anos, eu já tava chegando nos 40 anos, e agora? Por onde eu começo? Eu gostaria muito que alguém tivesse me entregado alguma coisa que me dissesse, olha, vai por aqui porque eu já fui. Então, a mentoria tem isso. E a consultoria, hoje, eu trabalho ela mais em empresas, né? Porque aí tem toda uma expertise que eu adquiri nos meus anos de liderança e com projetos e com melhoria de processos, né? Então, a minha carreira é muito engraçada, porque ela é assim, eu me formei em administração, mas eu tinha uma sede pelo desenvolvimento humano, fui fazer formação em dinâmica dos grupos, né? Movimento dos grupos, divisor de águas, assim, foi uma coisa, pensei, é isso que eu quero fazer. Só que lembra que eu estava lá naquela carreira? Então, fui lá e fiz uma formação técnica, um MBA em produção e logística, que tinha tudo a ver com o meu... Aí, não, mas espera aí. Essas empresas estão todas umas caixinhas numa fábrica, não pode ser assim. Fui lá e fiz na psicologia da URGS, instituições e análise. Então, foi sempre assim o meu trabalho. Na técnica e nas pessoas, na técnica e nas pessoas. E às vezes eu ficava incomodada. Afinal, qual é o meu foco, né? Lembra quando a gente chegou aqui, eu comecei a te dizer onde eu trabalho, com o que eu trabalho. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com o momento do mercado. De você ser um profissional multidisciplinar. Você não precisa ser uma coisa, nem deve ser uma coisa só. Porque coisas muito técnicas e especializadas, as máquinas podem fazer. Substituir, né? Então, não é tão simples isso também, né? Mas sim, a inteligência artificial tá a galope, que a gente tem toda uma cultura diferente por aqui, né? Mas ela exatamente, tá a gente tem profissões que existiam que hoje em dia Já. estão, né? Exato. A gente vê cobrador, não existe mais. A gente tem Exato. outras... Daqui a pouco não vai mais ter motorista também. que a gente tem vai... carro, Porque a gente tá dirigindo muito mal. é. E os carros estão cada vez mais... Exato, a inteligência artificial tá muito forte. Os veículos autônomos, né, Uhum. farão esse papel. E a gente está vivendo uma transformação tecnológica que está mexendo pra caramba com a cabeça das pessoas. Então, a pandemia mexeu muito, né? E a tecnologia também mexe, né? Você tem adolescentes com muita dificuldade de relacionamento, né? Você tem pessoas mais fechadas, você tem pessoas que ainda estão no modus operandi da pandemia.
Sim. Isso reflete nas E relações. tem muita gente que eu acho que na pandemia também refletiu. Teve um pouco mais de tempo. Algumas pessoas surtaram, piraram. Uhum. Algumas pessoas não, pararam e pensaram um pouco. E, nossa, eu tô fazendo isso. Nossa, podia morrer a qualquer momento. Aí pensa naquele momento Sim. da morte. Porque estamos passando por uma pandemia, Sim. né? Então, eu acho que teve muita gente que também pensou em mudar de carreira. Sim, teve gente que mudou, pensou em mudar, e teve muita gente que teve dificuldade para encarar seu mundo. E teve muitas. Passamos por uma crise, Isso. estamos passando ainda. Tiveram que se reinventar também. Fernanda, E durante ficar muitos meses com a sua família, Uhum. sem a sua rotina de antes, trouxe aquele olhar assim mais cru para a vida real. Quem não tinha nenhum contato com autoconhecimento foi quem mais pirou. Porque onde você vê o seu reflexo? No outro. Então, quando começa assim, né, a convivência, aí vem os espelhos, aí vem, né, as diferenças, enfim, tudo isso mexe muito com a cabeça, né? Então, hoje eu vejo muitas pessoas querendo uma carreira melhor, né? E também querendo transformar comportamentos. Eu acho que isso tudo passa pelo que nós estamos falando aqui. Interessante. Que todo mundo tivesse oportunidade, né? Se desse oportunidade. Eu espero verdade. que todo mundo entenda. Vai ter uma fila amanhã. Ah, tomara! Vai ser o SUS lá. A fila! A fila começou. A fila já começou, né? Exato. Sabe que agora sou eu, depois é tu. Vou tirar meu lugar, meu espaço. Tem meu horário nessa agenda lotada. Já tem um horário fixo semanal já, por favor. Me adiantei. Não, mas sabe que eu Verdade, tô com um né? projeto aí pro segundo semestre, que é fazer algo mais curto, né? Não assim na potência de um processo, mas com grupos, né? Grupos de mulheres. As mentorias legal. coletivas são legais também, Aham. são bacanas. Aí, ó. Viu? Vai ter horário pra todo mundo. Vai ter momento, vai ter que ter. Vou aumentar essa equipe aí de trabalho. Não, o que eu achei muito legal que tu comentou, de nós fazer, né? Essa experiência contigo. E depois cruzar as informações, sim. né? Por nós trabalharmos juntas. é. Eu não sei se eu te comentei isso. Sim. E ela falou que Ou depois vai comentou, cruzar. com De a repente. correria também, né? Pode ter Tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, ouvindo meus áudios de 3 minutos, meus podcasts. Entre nós. Acelerado ainda no modo 2. É, 2 minutos mais. Que coisa Não esqueço. Eu Mas vou num e-mail pra não ser tão ruim eu vou só assim. num e-mail, entendeu? Porque tem pessoas que falam devagar. É. Aí vamos num e-mail, Que daí economiza tempo. É. Mas sabe que a primeira ferramenta do processo, que é essa que tu já passou agora, que não é a da sessão experimental, ela traz mais análise comportamental, né? O famoso teste DISC, que é dominância, influência, né? Estabilidade e conformidade. São os 4 perfis. Isso daria outro encontro, né? Não vou me alongar, Sim. mas só para comentar que essa ferramenta traz mais de 50 informações a respeito da pessoa. Um radar de competências, tá? Traz também os pontos fortes. As pessoas adoram saber o que falta, as pessoas vibram na escassez. E na realidade a gente tem a abundância. O que eu já tenho? Por que eu quero moldar uma coisa que eu não sou? E por isso eu sugeri vocês duas fazerem, porque num negócio é sensacional aquilo que ela tem, que você tem, que pode se complementar. O que falta? Caso vocês sejam super parecidas, tá tudo bem, mas tá faltando, ó. Vão precisar de um assessor aqui, ou uma assessora numa linha mais tal, que eu vejo que vocês... qual é o lado do cérebro que está mais desenvolvido? Né? Qual é a reação maior que acontece? E essa ferramenta, sim, ela é muito mais aprofundada que a outra da sessão experimental, e essas pessoas saem muito impressionadas. É um software, né, que depois eu faço a devolutiva com todos os índices, ele tem 97% de confiabilidade, de uma empresa que tem parceria com a Federal de Minas, então é uma coisa muito séria, assim. Lembrando que as pessoas não são rótulos, e não são assim, eu não sou capaz de decifrar alguém e você é isso. São pontos de partida, predominância de comportamento que reflete muito quem a pessoa é.
E isso tem sido, assim... Para algumas pessoas eu faço só isso. Só isso quando eu digo assim, algumas pessoas querem só essa ferramenta, né? Que já super ajuda. Porque é o que o mercado usa no recrutamento e seleção. É isso. Aí eu já tô louca pra clicar nesse link. Muito interessante. 24 horas que eu te mandei o link, hein? Vai, porque o que eu achei mais interessante, ela falou, o que tu gostou? Uma das coisas que eu mais gostei foi os pontos fortes, né, Fernanda? Sim. Eu fiquei impressionada que eu tinha pontos fortes. Claro que vários Mas é talentos. que a gente não pensa nisso. Tu acha, eu vou fazer porque... eu tenho um problema, eu quero resolver esse problema. A pessoa normalmente procura isso, eu tenho um problema. E aí ela vai ver que ela tem pontos fortes. Eu não imaginava que eu ia ver meus pontos fortes, meus talentos, isso. né? Claro. Daí a pessoa, tem pontos fortes, até que não chama né? Eu achei muito interessante, adorei meus pontos fortes. Claro que tem as coisas pra melhorar ali, né? Mas, né? Poxa, achei que fosse perfeito também. Luz e sombra, luz e sombra. Exatamente. Bora Vai aqui. pros recados? Vamos pros meus recadinhos, meninas. É pra cá que eu tenho que olhar, já tava olhando pra lá. Então, gurias, vamos falar dos nossos apoiadores e patrocinadores. Vamos começar pela Jade Semijoias, te ajuda a brilhar muito mais do que tu já brilha com joias incríveis. Com a Jaque Bobsin, mulheres podem ser duas coisas, quem e o que ela quiser. A Jaque Bobsin, que ela é maquiadora e micropigmentadora. Maravilhosa. Fernanda teve contato perfeita. com ela, nós também. A Inova Representações, garantia de qualidade em todas as linhas de cortes de carne. Se tu tem um negócio, entre em contato com eles. Negócio de alimentação, que eles têm os cortes de carnes ideais. Trabalham com peixe também, uma delícia. Bela Lu, bolsas e acessórios para você. Uma loja personalizada para ti. Só entrar em contato e marcar o teu horário. É um atendimento personalizado. E a nossa querida Fernanda Aguiar Consultoria, que inclusive está aqui hoje com a Que gente. maravilha, gente. Entre em contato e agenda também teu horário para fazer tua consultoria. Bora evoluir, mulherada. Isso aí, isso aí. Temos muito que conquistar, né, Fernanda? Sim, porque Mundo. desbloqueando essas crenças, essas coisas que nos atrapalham, nossa, fica muito mais claro o nosso poder. Exato, a gente já tem tanta capacidade, imagina desbloqueando. Exatamente. Bora, Bloqueadas. Chavezinhas dos cadeados. É isso aí. Exatamente. Antes da gente passar pro nosso quadro, eu quero só salientar, porque eu não posso ver nada de joias, semijoias verdes. E eu tô assim, quando eu não tiro o olho. Se vocês estiverem nos ouvindo pelo Spotify, deem um pulinho no YouTube e vejam. Verdade. Olha esse chocolate. Lindo. Maravilhoso. É uma gravatinha, ela Sensacional. tem esse fio, assim, com uma pedra. Então, linda, verde. Ai, lindo, maravilhoso. Chegaram coisas mágicas. Eu tô pirando. Não tem como não pirar. Ai, eu piro, tem. eu fico louca. Fernanda, a gente deu uma stalkeada no teu Instagram. Ah, é? E aí a gente trouxe 3 fotos. Ai, que Até delícia. vou me virar aqui pra olhar contigo. E aí tu nos conta o que te lembra. O nome do quadro é por trás da foto. Então a Ai, gente que quer show saber isso, né? Tá o bem. que te remete. Vamos lá? Vamos lá. A Vai primeira. aparecer aqui. Nossa, uma conquista incrível. É um momento único, que eu acho que na hora a gente nem entende o que tá acontecendo, né? É assim? Posso descrever um pouquinho mais? Claro. E uma Fernanda que tava, puxa vida, começando. Respeito muito essa história. Eu olho para trás e fico emocionada com essa foto. Não tem como não ficar. Foi um dia lindo de família, de conquista. Eu lembro da música, eu lembro do cheiro do lugar, memória afetiva, né? Sim. Qual foi a música? Foi Carruagens de Fogo. Que naquela época não tinha esse glamour que Sim, tem hoje, claro. né? Então era meio que clichê, né? Essas músicas de formatura, assim, nossa, meu coração, ó, acelerou. Lindo Ai, demais. que legal. É bom quando vai para um lugar gostoso, muito assim, bom, né? muito Uma bom. foto. Que legal, fiquei feliz. Vamos pra próxima. Uau! Essa aí! Pois Olha que então, iluminada, pois então, maravilhosa. bronze de verão, né? Exato. E eu não sei se tu te recorda da legenda dessa foto, mas Não me recordo. falava justamente sobre o baque que tu sofreu, sobre o seu começo. Verdade. Agora eu me lembrei do dia, é um lugar muito bom da minha família e tem assim, é um recanto muito familiar esse aí, no litoral. E esse momento aí eu tava começando a contar.
porque eu não contei logo o que aconteceu. Ah, isso é... Sim. Eu comecei a contar faz bem pouco tempo, Uhum. porque eu percebia que as mulheres se identificavam. Quando eu digo contar no YouTube, contar aqui, contar nas redes, né? Antigamente, assim, eu contava pontualmente, né? E eu ressignifiquei toda essa história. Só quando a gente ressignifica que a gente consegue contar a Sim, dor, né? Senão... Exatamente. Mas muito bom, tá? E aquilo tudo ali é o poder do sol. Maravilhosa, bronzeadíssima. Tu é de Torres, Fernanda? Sim, Torres. Torres. Aham, Torres. A minha família, a gente tem um sítio lá que é um santuário, assim, pra mim. Que é nessa época que é a virada ali entre Natal e o início de janeiro, é um momento que os primeiros dias nem celular, nada. Que Assim, coisa boa. hoje eu faço muito isso, assim, olho até alguma coisa de família, mas assim, me desconecto. Esse período ali, me desconectei bastante para me conectar comigo, né? Muito bom. Legal. Adorei ver também. Vamos pra terceira. Ai, gente, foi maravilhoso. Foi o Réveillon desse ano. Ai, gente, esse dia é muito recente, né? Então, assim, eu tenho muitos sobrinhos, né? Eu sou a caçula de uma família de 5 irmãos, né? E a minha irmã mais velha tem 18... Não, a mais velha tem 20 anos de diferença comigo. A outra tem 18. Então, eu brinco que eu tive 3 mães, né? Então, assim, eu tenho muitos sobrinhos que são só alguns anos mais novos que eu. Os mais velhos, então, a diferença é de 6 anos, né? A mais velha é uma irmã para mim. É sobrinha, mas é irmã. E a gente tem essa coisa de passar o Réveillon juntos lá. E, nossa, tava esse dia foi realmente aquela coisa de amanhecer, né? Ver o sol nascer, aquela coisa toda. Foi gostoso demais. Uhum. Foi os dias próximos ali da entrada do ano. Eu lembro, a legenda, ela falava sobre, não me lembro exatamente o que, mas falava sobre 2021, como é que foi? Já falou um pouquinho da pandemia, mas pra ti, qual foi o impacto que teve a pandemia, né? Em 2021 a gente ainda tava vivendo isso forte, muito, né? muito. Sabes que, assim, ó, na minha vida profissional foi o melhor momento. Porque as pessoas precisavam muito falar, precisavam muito de revisitar seus comportamentos e tudo mais, né? Teve uma coisinha, assim, da vida pessoal que foi bem complicada, além de tudo que a gente estava vivendo, né? Graças a Deus, eu não tive perdas, assim, próximas, graças a Deus. Me cuidei muito, muito mesmo, nossa família e tal. Mas eu passei muitos anos sendo paraninfa, né? Fui paraninfa na formatura da Jade. E a minha filha estava se formando em Direito. E foi bem no auge daquela fase 2 ali, né? Então, foi tão emblemático. E aí, a gente, né? Não teve a festa, não teve aquela coisa toda. E pensamos, bom, foi bem simples. Mas foi tão gostoso, né? E, de novo, me conectei como é difícil ser simples e como simples é gostoso. É, né? Muito difícil. A gente bota uma quinquilharia de coisas na vida desnecessárias. Então, foi assim, a pandemia foi... Profissionalmente, não posso reclamar. Foi muito bom. Mas, infelizmente, né, o momento foi bem difícil. Agora, também foi assim, vou te ser sincera, né? Na semana 2, eu já estava me aventurando em live, eu já estava vendo como é que era YouTube, eu já estava assim... Eu não tenho dificuldade, assim, de encarar uma coisa que precise, né, porque foi um baita esforço, Esse né, é um gente? dos pontos fortes, se Com adaptar. certeza, com certeza. A gente não é fácil, né? Sim, Ninguém claro, gosta de mudança, claro. né? A insegurança vem, o medo também. Mas quando a gente aprende a regular isso, né? Então, acho que foi bem legal, assim, nesse ponto, assim. Todo mundo teve que se inovar, né? Com certeza. Todo mundo Eu teve também. que Eu se só comecei a fazer reinventar. live na pandemia. Que, aliás, eu adoro fazer live, né? Se eu Ah, puder é? fazer aqui uma propaganda, consulte lá meu Instagram. Porque Isso, dá as sempre tuas tem redes, live por legal, favor. assim. @guiarlíderes é o meu Instagram e também é a Guiar Líderes o meu canal no YouTube. Porque líderes, né? Começou pela trajetória de liderança, mas hoje eu trabalho muito em quem quer ser líder de si. Para depois, quem sabe, ser líder de outros e líder de líderes. Mas quem quer ser líder de si. Então, por isso que é a Guiar Líderes. Lá, meu Instagram tem live, toda semana eu levo alguém, a gente conversa. Recentemente fiz uma live com a minha filha, foi muito Linda, legal, foi maravilhosa. muito lindo.
professores, colegas, preferências por parceiras mulheres para contar sua história, né? Sua trajetória. Claro que vocês já estão convidadas, né? A Olha. contarem suas histórias por lá. Obrigada. Maravilha. Não, eu achei muito interessante isso que ela falou. Tem um monte de gente querendo liderar aí, mas não se lidera. Né? Exato. Isso aí foi uma chinelada. Mas algumas pessoas tomaram, eu acho. Mas é verdade, né, prof? Garanto que muita gente quer estudar, entender como é que lidera, mas não tem... Não dá conta. A primeira da sua vida. liderança é a de si através do autoconhecimento. Não tem muito mágica, não. É por aí. Gostei. Olha, muito bom. Boa. Que delícia, gurias. Eu Foi amei. gostoso Eu estar amei aqui. estar aqui. Achei, assim, uma delícia. Não vi o tempo passar, nem sei que tempo é esse. Na verdade, o tempo não é cronológico, né? O tempo é dos acontecimentos. E aqui tivemos um grande acontecimento, né? Que é a nossa conexão. Muito obrigada. Gratidão a vocês duas por estar aqui. Parabéns por esse trabalho sensacional. Quando nós, mulheres, entendermos que é esse o caminho, a gente vai entrar numa era realmente de reconhecimento, de desbloqueio de crenças que limitam, de amor próprio, e aí o planeta Terra todo vai ser enlaçado aí por esse movimento. É esse o caminho, né? Colaboração, parceria, fala, a pessoa olha assim, é fácil daqui? Claro que não, hein, gente? Não é nada fácil, né? Não é fácil. Mas é um bem maior. Eu acho que tem a ver com o propósito de vocês, porque os olhos brilham, né? Quando os olhos brilham, é isso aí. Isso aí, perfeito, como Muito sempre. obrigada. Posso afirmar que a gente teve um tempo de qualidade aqui, né? Com a Fernanda hoje. Vai dar Exatamente. fila, vai dar fila. Deixa eu te perguntar, tu quer deixar um último recado para as mulheres que estão assistindo o programa? Quero, Quer deixar com um certeza, último eu recadinho? quero. Por favor, fica à vontade de olhar para a câmera. Muito bem, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, não deem poder de definição de quem vocês são, não deem esse poder aos outros. Vocês é que podem definir quem vocês são. Isso é super importante. A gente vive uma era muito forte de dependência do que o outro pensa. Libertem-se sobre isso. E eu gosto muito de uma hashtag que não é minha, mas que eu uso bastante, que é Somos Rede. Quando nós entendermos que nós somos rede e que cada uma de nós tem um papel nessa corrente, o planeta Terra vai ser rede. E aí, o poder feminino, independente de gênero, o poder feminino é o poder da mãe, é o poder do colo, é o poder da empatia e é o poder da realização. Então, isso não tem preço. Percebam-se, observem os pontos fortes, comecem pela abundância, porque escassez já somos ensinadas a ver. Sejam felizes. Descubram onde é que está o pássaro azul de vocês. Perfeito. É impossível não olhar sorrindo. Muito obrigada, gente. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo. Antes da gente encerrar, eu preciso dar os meus Claro. recados, meninas, como sempre. Agradecer aí todos os nossos patrocinadores. Lembrando que tem o link aqui na descrição, tanto no Spotify como no YouTube, de todos os patrocinadores. Tem o link, é só clicar para entrar em contato com ele. Agradecer a Spa Automotiva. Seu carro merece. Então, entre em contato também lá. Já contei algumas histórias de carro, meninas. Já passei por cada uma e lá é um local de muita confiança. Pode deixar o teu carro lá também. Antes da gente encerrar, a gente tem um presente. Ai, pra que você. delícia! Mais um presente. Ai, que tudo! Tu também vai ter uma caneca do Mas, podcast. gente, Tu é obrigada. como É muito seria. poder, gente. Olha isso. Ai, que lindo! Adorei, gente. Que maravilha. Que coisa linda. Tão genuíno, gente. Pessoal, Muito obrigada. Eu Obrigada. amei. E olha, sensacional, né? Porque jamais eu vou deixar de olhar para essa caneca e deixar de sentir, né? O que eu senti hoje aqui, que é conexão, né? Isso é fundamental. Muito obrigada. Amei. Nós que te agradecemos. Breve, esse episódio lindo vai estar no ar. Ai, que bom. E que muitas pessoas se permitam, né, se conhecer e olhar para dentro. Né? Verdade. Assim como nós Exatamente. A gente ficou Estamos aqui, ó. fazendo, vamos fazer. Eu já estou fazendo, tu também vai fazer. Exatamente. Então, bora, meninas. Bora lá. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Tava muito bom, não queria terminar. Aham, aí a gente vai indo. É uma Muito delícia. bom. Eu ficaria conversando horas. Obrigada, gente. Eu amo essa mulher. Ela foi, assim, essencial. Só terminei a faculdade por tua Recíproco. causa. Obrigada. Nossa, Obrigada por maravilhosa. tudo.
É isso? Podemos? Então tá, gente. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais esse episódio. Semana que vem a gente tá de volta. E é isso. Beijo. Um beijo. Até a próxima, Tchau, meninas, gente. porque a gente pode tudo. Acessa nossas redes. Dá o teu like. Beijo. Tchau.